Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? Agradecer a participação de vocês. Eu estou vendo aqui o Rickson. O Rickson, nós nos conhecemos pelo grupo que o Fábio montou, né? Seja bem-vindo. O Marcelo eu não conheço, nem a Mary, nem o Tomás, né? Mas sejam bem-vindos. Oi, Marcelo. Tudo bem? Você está com o microfone desligado, Marcelo. Rickson também, seja bem-vindo. A Mary, a Mi, que está aqui também. Bom, a gente acha que está, né? Bom, a sistemática da apresentação é a seguinte. Primeiro, nós vamos passar todos os vídeos, aí o Edson que me acompanha aqui nessa mediação, né? Edson, quer falar alguma coisa? Não, é só isso mesmo. A gente vai passar todos os vídeos e a discussão fica para o fim. Então a gente vai passar os 4 diretos, eles são curtos, então que todo mundo consiga ir anotando, formulando perguntas e no final a gente abre para discussão. Eu vou compartilhar minha tela aqui. É uma sistemática nova para a gente também, nunca fizemos dessa maneira, mas a gente achou que seria melhor se fosse num sistema de vídeo, né? Caso houvesse algum problema de conexão, pelo menos haveria apresentação. E aí a gente faz as anotações e depois abre para as perguntas. Por favor, anotem bastante. Ó, eu vou dar início ao primeiro, então, aí vocês só me avisam se estão ouvindo. Olá a todos, meu nome é Remerson Bezerra Menezes, sou estudante da Universidade Regional do Cariri. Todo mundo escuta? Eu escuto, sim. Alguém dá para escutar bem, dá para escutar bem. Sim, então, também. Beleza. Então, vou voltar aqui e a gente pode começar. Olá a todos, meu nome é Remerson Bezerra Menezes, sou estudante da Universidade Regional do Cariri, URCA, e atualmente eu faço parte do programa Teletandem URCA, que tem como coordenador o professor e doutor Guilherme Mariano. Hoje eu quero apresentar um trabalho que tem como título a formação cultural no processo de ensino-aprendizagem de Teletandem, um relato de experiência. É um trabalho que ainda está em andamento, mas que visa apresentar considerações de um projeto de pesquisa sobre Teletandem na URCA. E ele tem como colaboração, né, o Tomás Almeida Costa e também o professor Guilherme Mariano Martins da Silva. Dado esse pontapé inicial, o objetivo principal do trabalho é analisar como o processo de ensino-aprendizagem do indivíduo interagente em Teletandem contribuiu para a sua formação multicultural. E aqui eu gostaria de destacar um pouco sobre essa questão, né, de formação multicultural, que o Teletandem ele não visa apenas focar nas habilidades linguísticas, né, nas competências linguísticas, mas ele tem um lado cultural. E eu pude observar isso nas minhas interações, né, que o Teletandem ele vai mexer muito com a gente nesse sentido, onde você às vezes vai com a ideia, né, a concepção que o país é assim, e lá o seu parceiro, a sua parceira, eles vão abordar sobre essas questões e vão mostrar que é um pouco diferente. Então o Teletandem ele tem esse lado cultural, né? Mas partindo para o marco teórico do trabalho, ele vai contar com 2 obras principais. A primeira é a tese de doutorado da professora Ludmila Funo, onde ela vai falar sobre o Teletandem, um estudo sobre identidades culturais e sessões de mediação da aprendizagem. Eu acho essa tese de doutorado incrível, né? Inclusive muito rica em questões relacionadas ao Teletandem. Ela vai falar sobre o que é o Teletandem, como funciona, o que é que você aprende com o Teletandem, e também sobre questões de transculturalidade, as dimensões culturais que são propostas por Levi 2007 e as sessões de mediação que são muito importantes para o programa Teletandem, né? São os mediadores que dão aquele suporte, aquele auxílio aos interagentes. A segunda obra é o artigo Teletandem e episódios relacionados à cultura. É o artigo do João Teles, da Maisa Zaki e também da professora Ludmila Funo. E aqui também é um artigo muito rico, eu acho incrível esse artigo, onde eles vão falar sobre essas questões relacionadas à cultura no Teletandem, e eu percebo avanços,
né, nessa pesquisa, nessa temática relacionada à cultura ao Teletandem, porque é bastante importante, aqui eu destaco, né, enfatizo, na verdade, que isso vai contribuir para a formação dos interagentes. Então, é muito importante a gente entender como a cultura ela vai entrar nessa questão do Teletandem, né? E nesse artigo eles vão abordar, né, vão analisar a interação de um brasileiro e também de um estadunidense. E é importante que eles vão destacar sobre 3 temáticas principais. São elas música, futebol e também modos de vida, né? Mas é importante, aqui eu quero enfatizar essa questão, que o Teletandem ele não é apenas um contexto telecolaborativo. Ele é isso, mas ele não é apenas uma conversa paralela, entende? Onde você vai chegar e vai começar a conversar com seu parceiro, uma pessoa que você não conhece. O Teletandem ele tem seus objetivos pedagógicos, e é isso que torna ele esse processo de ensino-aprendizagem, né, que ele não substitui o professor, mas que ele ajuda nesse quesito, né? Veja que ele tem muitos lados aí, tem os lados das competências, né, linguísticas, tem também o lado cultural, e o Teletandem ele tem dado esse salto, né, na aprendizagem das pessoas que têm buscado ele como esse contexto telecolaborativo que ajuda na questão das línguas, dos idiomas. Os processos metodológicos do meu trabalho ele vai se propor em analisar trechos retirados de relatórios produzidos com base em sessões de interação Teletandem, com foco em aspectos culturais. O primeiro trecho que eu destaco é esse, onde ele vai falar sobre as temáticas. E aqui, desde já, eu quero dizer que o meu trabalho ele vai focar em 3 temas principais. São eles comidas típicas, festas culturais e também sobre esportes, né? E aqui o primeiro trecho ele vai falar: inicialmente a interação foi com foco novamente na cultura do Brasil e Estados Unidos. Abordamos sobre as comidas típicas, os estilos musicais, os principais esportes e as festas que há em ambos os países. Pude aprender sobre como é a alimentação estadunidense, como também esportes que não conhecia antes, a saber, water polo e rugby. Então perceba que aqui, né, principalmente os esportes, ele vai destacar esses 2 esportes que ele não conhecia, que ele achava que não tinha aqui no Brasil, né, mas que é principalmente lá dos Estados Unidos. E eles vão discutir sobre essas questões dos esportes, né, e também sobre essas temáticas que abordaram nas sessões. O segundo trecho que eu destaco é esse onde ele vai mencionar um pouco sobre as questões de festas. Além disso, meu parceiro comentou sobre como funcionam as festas no exterior e como os jovens se comportam. Eu apresentei a ele como é o sistema político brasileiro e os aspectos que permeiam a universidade pública no Brasil, tomando como exemplo a URCA, né? O terceiro trecho ele vai dizer um pouco mais sobre o Brasil. Perceba que ele vai dizer: ao falarmos sobre o Brasil, discutimos a respeito de comidas típicas brasileiras, como vatapá, feijoada, pão de queijo, brigadeiro, festas culturais, como o carnaval e as festas juninas. Foi uma conversa que transcendeu pouco o conhecimento que ambos tinham dos países em questões. Então perceba que os 3 trechos eles vão abordar sobre as comidas, sobre os esportes, sobre as festas. E eu acho interessante a gente ter em mente que são 2 países diferentes, né? Lá tem festas que aqui não tem, aqui tem festas que lá não tem. As comidas são diferentes, então é muito importante essa discussão no Teletandem, né? Partindo para a conclusão do trabalho, eu levanto a hipótese inicial que o processo de ensino-aprendizagem do indivíduo interagente em Teletandem o ajudou a desenvolver as competências linguísticas e contribuiu para a sua formação multicultural, pois apresentam-se elementos culturais de ambos os países nas interações. E aqui eu gostaria de destacar, né, que essa questão das competências linguísticas, nós podemos observar nas interações que o chat, né, ele ajudou muito nessa questão, né, de você pode mandar textos e ali trabalhar a leitura, também como pode trabalhar a escrita, né, e perceba que o Teletandem ele vai contribuir muito nessa questão, mas principalmente na formação multicultural, né, onde a gente já viu nesse trabalho. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, e desde já eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado.
Muito bem, então eu vou para o segundo, que é o da professora Leila. Deixa eu só ver se... Olá, pessoal. Eu gostaria de fazer uma apresentação hoje falando sobre os professores que trabalham com teletandem e que fazem um relatório depois da interação. Eu senti a necessidade de fazer esse relatório porque meus alunos estavam com muita dificuldade. Então, vamos lá que eu vou dar as características para vocês. Então, na verdade, eu fiz uma intervenção, né? Eu fiz uma intervenção escrita para que eles começassem a desenvolver essa habilidade de escrever um relatório. Então, na área de ensino e aprendizagem, a língua oral e escrita são interdependentes, né? A oral informa a escrita e vice-versa. O objetivo da escrita do relatório, após a interação em teletandem, é uma integração desses dois aspectos da aprendizagem, né? Na interação oral, os parceiros colaboram e negociam significados. Na escrita, o interagente faz uma síntese da interação, analisando observações linguísticas e transculturais, assim como particularidades sobre o seu ou a sua parceira. Na minha prática de teletandem na Universidade de Miami, os estudantes participam de sessões virtuais no curso 201, que é o primeiro curso do intermediário. Então, eles estão começando a escrever frases no passado, mas ainda não sabem muito colocar essas frases em ordem ou conectar as frases, né? Então, a intervenção tem uma leitura curta, né? Que relata um episódio, usando expressões de sequência ou que conectam orações. Depois da leitura, algumas atividades de compreensão, uma atividade de expansão, e, finalmente, eles vão escrever a sua narrativa própria, né? Então, está aqui a narrativa. Uma vez me perguntaram, o nome da narrativa é Aventura no Caribe. Uma vez me perguntaram que lembrança marcante tinha da minha infância. Eu respondi narrando essa história que agora eu vou contar. Quando era pequena, meus pais, minha irmã mais nova e eu, fomos fazer uma viagem a uma ilha do Caribe. Nessa época, morávamos em Miami, a viagem de avião era curta. Logo que chegamos, alugamos um carro e fomos ao nosso hotel. O hotel e a praia, que ficavam uns 15 minutos da pequena cidade, eram belíssimos. No segundo dia da nossa estadia, eu completava 12 anos. Decidimos então comemorar e ir a um restaurante na pequena cidade. Nosso jantar e principalmente a sobremesa foram inesquecíveis. Assim que terminamos, entramos no carro para voltar ao hotel. Ainda na cidade, avistamos um homem muito alto que usava um boné militar e que fazia sinal para que parássemos. Meu pai parou o carro e, antes de mais nada, o homem abriu a porta traseira e sentou-se. Minha irmã e eu tivemos que nos encolher e sentar quase que uma em cima da outra. Além de entrar e sentar-se, não dizia nada. Quando meu pai perguntou alguma coisa, respondeu oui, oui. Meu pai continuou dirigindo pela estrada escura até chegarmos ao hotel. Por 15 minutos, não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Depois de chegarmos ao hotel, o homem saiu do carro dizendo merci, merci, merci. Finalmente, meus pais se acalmaram, mas nós duas começamos a chorar. Bom, este era um hábito dos habitantes locais, pegar e dar carona a pessoas que não tinham carro. Então, a primeira atividade aqui é identificar e sublinhar as expressões que conectam ou demonstram sequência entre as orações, né? Logicamente, antes eles vão perguntar algum vocabulário que não entenderam, etc. Depois,
a segunda atividade de compreensão é justamente voltar ao texto e ver essas sentenças, por exemplo, como elas se conectam, as da esquerda com a direita, né? Então, quando eu era pequena, minha família e eu fomos ao Caribe. A outra atividade de compreensão eram perguntas assim mais relacionadas com quem contava a história, etc. Então, quem narra essa história, onde se passa essa história, o que aconteceu no enredo da história que marcou a viagem da família, como a família se sentiu quando o homem entrou abruptamente no carro. Então, essas perguntas são mais do texto, né? Essa pergunta número 5, talvez seja um pouco difícil agora, mas eu acho que se vocês fizerem a ligação, eu acho que vai ficar mais fácil. Porque, na verdade, a ideia era fazer uma relação entre ir a um país e encontrar um acordo social diferente e estar no teletandem, fazendo sessões de teletandem, conversando com esse falante da outra língua, né, da língua-alvo, e que nos comunicamos bem, mas às vezes encontramos acordos sociais ou discursos que não entendemos. E também o que fazer nessas ocasiões, né? O que fazer? Bom, perguntar, pedir explicação, entender, né, a diferença, para entender a diferença. Em seguida, eles fazem uma prática escrita, usando as expressões que estão no texto. Logo que chegamos, alugamos um carro, e eles vão escrever, então, frases que vão ter as frases do texto como exemplo, né? Depois, uma extensão, quer dizer, uma expansão, onde eles vão ver mais expressões desse tipo, de oposição, de conclusão, para adicionar informação. E, por último, eles vão fazer a sua produção escrita, né? E aqui, então, eu peço para eles fazerem a sua narrativa, a sua própria narrativa, e usando o perfeito, o imperfeito e o contínuo, né? E o imperfeito contínuo dos verbos. Aí eu dou exemplos aqui, né? Aqui, havia partido já é o mais que perfeito, mas muitas vezes você tem um estudante um pouco mais adiantado, ou então vocês só usam primeiramente esses dois e depois este aqui, né? Que é mais para um nível mais adiantado. Bom, pessoal, era isso. Eu gostaria que vocês fizessem comentários e dessem a sua opinião, ou usassem e dissessem se funciona ou não, se melhora, se realmente faz diferença uma tarefa como esta para os nossos alunos de português. Tá bom? Obrigada. Bom, esse foi o segundo, da professora Leila, o terceiro agora, que é o meu, da professora Rosana, com a professora Ana. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson, eu sou doutorando do programa da Unesp de Presidente Prudente e hoje eu vou apresentar um trabalho de minha autoria junto com a professora Rosana Messias e a professora Ana Luzia Parisotto, que se intitula As Sessões de Mediação em Teletandem como um espaço de formação de professores. Nós partimos de um pressuposto de que a formação ela engloba muito além das aulas do curso de licenciatura, da graduação, e que perpassa as experiências pessoais, os conhecimentos compartilhados, conversas, palestras, os valores adquiridos socialmente, e que, pensando nisso, o projeto Teletandem ele se destaca como um projeto que é propício e favorável à formação de professores, no nosso caso, professores de línguas estrangeiras. Nós trouxemos aqui um mapa só para mostrar que o projeto surge em 2006 na Unesp de Assis, e ele vai para algumas cidades do estado de São Paulo, para outras cidades do Paraná, vai para a região nordeste do país mais recentemente, e em alguns casos, como é o caso da URCA, o projeto atende unicamente alunos de letras, o que reforça a nossa ideia de um espaço para a formação de professores. No caso de Assis,
atende-se a alunos de outros cursos também. Então, o Teletandem ele permite ao professor em formação refletir sobre a assimetria revelada numa sala de aula. E, além disso, o Teletandem se caracteriza como um contexto de comunicação autêntica, virtual, que favorece a autonomia dos alunos. Exatamente. E nós temos como objetivo nesse trabalho apresentar as discussões realizadas pelo professor mediador e pelos interagentes durante as sessões de mediações. Para isso, nós gravamos as sessões de mediações que ocorreram no primeiro semestre de 2018, numa parceria entre a Unesp de Assis e a Universidade de Tulane, nos Estados Unidos. E após a sessão de 1 hora, era meia hora inglês, meia hora português, os alunos brasileiros faziam essa sessão de mediação. E aí o nosso segundo objetivo é caracterizar esse momento, né, de reflexão como um espaço de formação de professores de língua estrangeira. O embasamento teórico nós trazemos de novo algumas ideias da professora Vieira Abraão, né, exatamente reforçando a nossa compreensão de formação de professor, que a formação ela vai para além da universidade, que os alunos já trazem quando chegam no curso de licenciatura algumas ideias explícitas ou implicitamente sobre educação, ensino-aprendizagem, sala de aula e tudo mais. E pensando nisso, nós acreditamos que o processo, né, de Teletandem, a aprendizagem em Teletandem, ela possa proporcionar experiências de ensino-aprendizagem de línguas, pensando no desenvolvimento da abordagem linguístico-comunicativa. Para pensar nessa figura do mediador, né, nós vamos pensar que o mediador ele é uma figura diferenciada aí, porque ele desempenha um papel que não corresponde ao professor de línguas. Sua característica principal é o de orientador, então ele não está ali para decidir pelo aluno, mas para auxiliá-lo. Nós trouxemos os textos de Simões e Lima e Rocha e Lima de 2009, onde eles vão marcar que o mediador ajuda os interagentes, discute o que eles esperam da aprendizagem, dá um direcionamento, aborda a variedade de estratégias de ensino-aprendizagem, orientam correções, impede acomodação por parte dos aprendizes, motiva os interagentes, orienta em momentos de choque cultural ou mal entendidos. Então essas são as características do mediador. Pensando nisso e nos nossos dados, a gente também queria reforçar que o mediador precisa pensar no processo de formação desse futuro professor, principalmente em contextos onde só se trabalha com alunos de letras, ou no nosso caso de Assis, onde alunos de letras também estão presentes. Então, para a nossa análise dos dados, né? Então, nós dividimos em 3 categorias. A primeira é reflexões sobre a interação, e nessa primeira categoria separamos falas do professor mediador, que conduziu os participantes a refletirem sobre a sua prática, os seus objetivos, seus processos de ensino-aprendizagem, tecendo alguns excertos que, eu queria saber mais de vocês, como foi, principalmente os que começaram hoje, como foi o primeiro contato, que conversou, e aí um outro momento pensando no primeiro encontro, para agora, vocês sentem uma diferença entre vocês? Então é esse processo de reflexão, então como que isso contribui para a formação do professor? A segunda categoria são estratégias de ensino-aprendizagem, onde o mediador ele oferta algumas estratégias para os alunos. No primeiro excerto aí, vocês podem se preparar para esse encontro. Por exemplo, mandar uma música para o participante chegar perguntando disso. Então, essa troca de informações, usar o chat. Então, aproveitar isso de utilizar recursos como foto, mandar receita, entrar no YouTube. Então, ele vai trazendo estratégias para o aluno, tanto de ensino quanto aprendizagem. Então, que recursos vocês podem usar e como vocês podem organizar conversas, como que vocês podem definir o tema. Também, a terceira categoria, com algumas explicações sobre o Teletandem em sistematização, pensando que é um contexto que se diferencia de uma sala de aula. Então, alguns momentos vão ficando claro para os alunos o respeito à língua, a autonomia, a reciprocidade, como é o caso do primeiro excerto aqui, selecionado, onde há uma instrução para os alunos de que, olha, se houve algum atraso, em vez de 1 hora 30 minutos, mais 25. E no segundo momento, onde o mediador faz uma discussão com os alunos e ele traz isso à tona. Como explicar uma gíria, né? No caso, ele fala do rolê. O que isso significa? Como explicar isso para os alunos? Então, olha como esse momento de reflexão, essa mediação vai trazendo suporte para os alunos. Isso tudo para explicar rapidamente que o projeto ele tem crescido, né, consideravelmente
iniciado em Assis para outras modalidades de mediação. Nós aqui falamos do modelo mais canônico, digamos assim, que foi aquele criado em 2006, onde as interações ocorrem dentro de um laboratório, com a presença do mediador. O mediador é quem faz toda a organização administrativa anterior e auxilia também na questão tecnológica, e o que diferencia o teletandem de outras práticas de interação é exatamente a presença desse mediador, com foco em questões de línguas e culturas, e nós acreditamos, que é o que nós partimos e pensamos agora sobre a formação de professores, que tendo em vista os movimentos atuais de curricularização do teletandem nos cursos de letras, necessitamos criar contextos de mediação que enfoquem especificamente elementos linguísticos, culturais e metodológicos sobre esses últimos, com vista à reflexão sobre a formação e atuação do professor de línguas. Então, nesse momento de mediação, que possam haver reflexões específicas para a formação de professores. Então, é importante discutir língua, mas e o professor? Como é que ele leva essa discussão para a sala de aula? A cultura, como é que ele trabalha isso em sala de aula, ou como é que isso se reflete na sala de aula? E é só isso. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o terceiro vídeo, e o último agora para a gente abrir para discussão, que é o da professora Kelly e da professora Karen. Bom dia a todos, a todas. Nós somos professora Karen, eu, da Unesp de Assis. Sou Kelly, também professora aqui na Unesp de Assis. Nós somos pesquisadoras do grupo Invite, e hoje nós vamos compartilhar com vocês, né, a nossa fala sobre telecolaboração e uma experiência de rede de pesquisa internacional. Bom, essa nossa fala tem como objetivo justamente discutir algumas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre difusão de cultura, língua e literatura em contextos de intercâmbio virtual, né? Essas pesquisas se inserem dentro de um contexto maior, né, de processos de internacionalização institucional, que tem sido uma constante preocupação entre os pesquisadores de universidades ao redor do mundo, considerando-se a urgente demanda da comunidade acadêmica em contribuir para a solução de problemas da sociedade contemporânea. Mais do que nunca, hoje vivemos um momento mundial, né, em que essa parceria entre universidade e sociedade para a produção de pesquisas, para a solução desses problemas que se apresentam, é urgente. Nesse sentido, a presente discussão é norteada pelas seguintes reflexões. De que maneira os estudos sobre telecolaboração têm contribuído para o processo de internacionalização da instituição envolvida, no nosso caso, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, uma universidade que é espalhada pelo estado de São Paulo inteiro. Nós temos 24 unidades desta instituição, né, e estamos nós aqui sediadas em Assis. A outra pergunta que norteia essa reflexão é quais as contribuições dessas pesquisas para uma educação de qualidade para todos, tendo em vista que a nossa rede está vinculada ao objetivo 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e o objetivo 4 é justamente educação de qualidade. E a outra questão diz respeito a quais os principais desafios para os pesquisadores. Como eu disse a vocês, a nossa rede está vinculada ao programa CAPES-Sprint Unesp. A CAPES é um órgão de fomento de pesquisas aqui no Brasil, muito importante, e em parceria com a Unesp, a esse projeto, né, de constituição de redes de pesquisa internacional. A nossa rede foi implementada em agosto de 2019 e se chama Difusão de Cultura, Língua e Literatura em Contextos de Telecolaboração. Como eu já disse a vocês, essa rede está vinculada ao objetivo 4, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
que é justamente educação de qualidade, cujo intuito é assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo também oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, né, igualmente. Nesse programa, a nossa rede está também vinculada ao tema 1, que diz respeito às sociedades plurais, em seu propósito de linguagens e produção de conhecimento. Então, existe um programa maior da Unesp toda e nós somos uma rede vinculada a esse programa. E agora a professora Kelly vai falar um pouquinho, então, do contexto das pesquisas que são desenvolvidas na rede. Bom, então, nesse contexto, né, no âmbito desta rede maior, né, de pesquisa, de projetos, né, a nossa preocupação tem sido observar, como já aqui pontuado, a difusão de cultura, né, temos observado que a difusão de cultura, língua, literatura, em contexto virtual, tem se tornado uma importante ferramenta para o desenvolvimento entre os seus participantes de habilidades linguísticas, discursivas, interacionais, bem como um contexto de ampliação de seu repertório, né? Então, por meio da utilização de vários recursos tecnológicos, hoje cada vez mais acessíveis, né, e cada vez mais com melhores tecnologias, né, e de maneira colaborativa, novas gerações de estudantes podem vivenciar situações de uso real da língua, interagindo com um falante nativo ou de domínio fluente, compartilhando saberes e vivências. E do mesmo modo, professores de língua e de literatura e informação, o que é o nosso caso aqui, os nossos estudantes participantes dessas interações, eles são professores de língua, literatura e informação inicial, né? Podem ter essa experiência de compartilhar esses saberes com interagentes e falantes de outras línguas em um contexto que, evidentemente, difere muito da sala de aula tradicional. Então, os objetivos da rede, né, a rede tem como objetivo geral desenvolver pesquisas sobre contextos telecolaborativos de difusão de cultura, língua e literatura, né? São discutidas, portanto, questões relacionadas à democratização do acesso às línguas estrangeiras, bem como não só o acesso, mas os seus produtos artístico-culturais, especialmente no curso de letras, em uma universidade brasileira situada no interior do estado de São Paulo, cujos alunos são, em sua maioria, alunos que nunca tiveram experiência de intercâmbio cultural ou imersão, né, cultural. Ainda uma vertente dessas pesquisas que abarca as contribuições das experiências telecolaborativas para a formação de professores de língua e de literatura, e também o projeto prevê a formação de uma rede de mediação para as ações de telecolaboração e a organização de um banco de dados composto pelas transcrições de sessões de interações, sessões de mediação, bem como entrevistas, questionários, né, com os interagentes, essa variedade de instrumentos que são utilizados para o desenvolvimento da pesquisa, né? Bom, a rede, como eu disse a vocês, ela é uma parceria entre a Unesp e algumas instituições estrangeiras. No caso, nós temos parceria, então, com a University of Miami, nos Estados Unidos, a Georgetown University, também nos Estados Unidos, e a Universidade Nacional Autónoma de México, no México, a UNAM. Essas parcerias, elas estão já consolidadas por meio do projeto Teletandem, né, que já desde 2006, né, vem desenvolvendo ações e atividades nesse contexto virtual de ensino-aprendizagem de línguas, né, numa visão pioneira do professor João Antônio Teles, que já lá à época, né, com os recursos tecnológicos disponíveis, já possibilitou, né, e criou esse contexto virtual de ensino, aprendizagem de línguas, que hoje já dispõe de outros recursos, outras tecnologias e que se solidifica cada vez mais. Então, toda essa rede construída, né, ela tem por base ações que já eram desenvolvidas no âmbito do projeto Teletandem Brasil, Línguas Estrangeiras para Todos,
né, do qual fazem parte muitos dos que estão hoje aqui participando deste evento e que foi idealizada pelo professor João Teles e também pela professora Maria Luísa Vassalo, já lá em 2006. Bom, a nossa equipe do lado brasileiro, da Unesp, né, conta com diversos programas de pós-graduação. Então, fazem parte eu, professora Karen, que sou coordenadora da rede, professora Kelly, que aqui está comigo, nós somos do programa de pós-graduação em letras da Unesp de Assis, professora Rosana Messias, que também está participando do evento, que faz parte do programa de pós-graduação em educação da Unesp de Presidente Prudente, a professora Cleide Rapucci, o professor Francisco e a professora Gabriela, que fazem parte do programa de pós-graduação em letras daqui da Unesp de Assis também, a professora Ana Luzia, que também participa do evento, do programa de pós-graduação em educação da Unesp de Prudente, o professor Fernando Teixeira, que faz parte do programa de pós-graduação em psicologia da Unesp de Assis, e a professora Daniela Garcia, que também participa do evento, e que é do programa de pós-graduação em educação da Unesp de Marília. Então, esses são os membros da equipe do lado da Unesp, né, com vários programas de pós-graduação representados, do lado brasileiro. Do lado estrangeiro, né, nós temos alguns pesquisadores, o professor Michael Jones Ferreira, daqui da Georgetown University, né, que vocês bem conhecem, a professora Leila da Costa, que também participa do evento, da University of Miami, e as professoras Maricela Colim Rodeia e Aneli Mendoza Dias, da Universidade Nacional Autônoma de México, a UNAM, no México. Então, esses são os pesquisadores da equipe estrangeira. E como considerações finais, nós queremos aqui abrir a discussão, né, para as reais contribuições dessa rede de pesquisa no processo de internacionalização da nossa instituição, né? Também as contribuições dessas pesquisas para a potencialização dos processos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, bem como de seus bens artísticos e culturais, e mais do que tudo, né, quais são os desafios que temos enfrentado na elaboração e na execução dessas pesquisas e na implementação da nossa rede de pesquisas. Essas são as nossas referências e nós agradecemos a atenção. Muito obrigada. Kelly, quer falar alguma coisa? Eu encerro também agradecendo a atenção. Esperamos poder discutir um pouco, né, as nossas reflexões aqui com o grupo ao longo desse evento, durante a nossa apresentação. Muito obrigada. Voltamos para a sala. Obrigada, Edson. E aí encerrou a última apresentação. Então, nós tivemos 4 apresentações. A primeira do Emerson, sobre formação cultural. A segunda, sobre da professora Leila, sobre a intervenção escrita. A terceira, minha das professoras, sobre a mediação. E a quarta, com a professora Kelly Karen, sobre telecolaboração e pesquisa internacional. Eu não consegui acompanhar o chat enquanto estava transmitindo, então eu vou ver aqui agora se eu... não, mas acho que ninguém colocou questões. E aí a gente abre, né, então, para questões, para a gente, né, debater, discutir, né, nesse espaço. Eu até gostaria de enfatizar, não é, antes de já para que assim, essa parceria da Unesp, ela tem se expandido no Brasil também, né? Tanto que a gente tem o Guilherme, o Emerson, o Rickson, o Tomás, não é? Que são de outras universidades aqui no Brasil e que, assim, essa expertise da Unesp, né? Os seus... Tudo bem, Rickson? Né? Que está a gente está crescendo também em nível de parcerias nacionais também, de ampliação do Teletandem, o que, de certa forma, também tem sido tem sido
um objetivo do grupo de pesquisa, né, do Invite como grupo de pesquisa, que é levar, né, o Teletandem para outras universidades também e expandir essas parcerias. Então, eu queria parabenizar e cumprimentar vocês, não é, pela participação, né, e agradecer. Alguém gostaria de colocar a questão? Tá. Rosana, eu pergunto ou eu escrevo? Pode perguntar, Leila. Eu acho que nós estamos em poucas pessoas. Eu acho que dá só para escrever ali, né? Me inscrevo, gostaria de falar. E aí a gente vai seguindo a ordem. Se vocês acharem melhor, não precisa escrever, não. Não, eu queria fazer a pergunta para Kelly e para Karen sobre como anda esse processo, se o... Bom, esse vírus atrapalhou toda a nossa vida, né? Mas a gente tem que também pode começar com, sei, né, com online mesmo, né? Porque nós vamos trabalhar online por muito tempo, eu acho. Sim, bom. Eu queria perguntar para ela como é que vai o programa de vocês. A Karen pode falar um pouco, depois eu falo? Sim, Leila, oi, um prazer revê-la, um prazer estar aqui com todos, um bom dia. Realmente, Leila, a implementação teve a sua dificuldade por conta dessa questão do vírus, e eventos como esse são importantes porque nós, no fim, nos vemos mergulhados em tantas outras atribuições que essas coisas vão ficando meio que à margem, o que deveria ser prioridade e essencial para nós como pesquisadores, né? Então, a rede, como eu disse a vocês, né, e Leila faz parte da rede, foi implementada em agosto de 2019, nós tínhamos programado algumas missões para esse ano, que são visitas às instituições, mas que não puderam ser realizadas por conta justamente do vírus, então essas missões ficaram adiadas, mas a rede, no âmbito da Unesp, Leila, o programa continua, é claro que com um orçamento reduzido da previsão inicial, mas esse orçamento prevê visitas de professores, tanto aqui quanto lá, e principalmente essas parcerias no desenvolvimento de pesquisas. Eu e Kelly, particularmente, estamos mais focadas nas interações que acontecem com a UNAM, português e espanhol, então acompanhamos e coletamos dados nessa instituição. E Rosana, Edson, acho que estão mais vinculados com Georgetown. Realmente, Miami, a gente precisa aproveitar o momento e colocar mais lenha na fogueira, porque é preciso que haja alguém do lado daqui, né, de pesquisa, que fique mais por conta de Miami, mas a rede existe, né, está consolidada, acabamos de ter o nosso relatório aprovado, né, das ações que foram desenvolvidas no ano passado, que foram basicamente aquele evento do qual você participou em outubro, né, Rosana, que era um evento organizado aqui na Unesp de Assis, e alguns encontros virtuais e o livro que Rosana organizou, né, juntamente com o Fábio, sobre processos de esse que o Edson está mostrando. Então, o que a gente colocou no relatório de realização de 2019 e início de 2020 foram essas ações, né, o nosso evento e a produção do livro e algumas conversas e encontros virtuais. Mas realmente, Leila, estamos precisando retomar com mais afinco esses encontros, essas discussões e principalmente a produção de pesquisa. Hoje você já apresenta novidades na sua pesquisa, né, que é essa questão de intervenção escrita, que eu achei muito interessante e até queria perguntar para você, aquela primeira narrativa que você coloca é de um interagente ou é de um outro autor? Eu não ficou muito claro para mim, mas só para dizer a você que a rede... Não, aquela é uma narrativa que eu escrevi. Tá mostrando a sequência de ações, como é que você faz, né? Eu não queria falar em locuções, sabe assim? Eu não queria falar muito essas palavras, eu queria mais usar e não dizer tudo. Então, eu escrevi a narrativa e aí depois tendo a ideia das duas coisas, né? Você
você, como aluno, se vê numa situação que de vez em quando você não entende uma coisa e que, né, e relatando até um aspecto pessoal da minha vida, porque história eu tenho muitas, né? E que eu sempre lembro dessa história quando você vai para um país estranho, né? E eu acho a ilha falava francês e holandês. Só que eu achava, né? Eu imaginava que todos também falavam inglês, né? Eu imaginava que todos falassem inglês e não falavam. Então surgiu uma coisa assim de um acordo social que a gente estranha, né? Que a gente não entende. Então a ideia era essa, esse estranhamento, e depois que a gente sempre pode explicar e resolver, né? E que é uma coisa, um lugar onde não tem transporte público, essa é a melhor ideia, né? Só que você não sabe. Então, se uma pessoa que se parece a um policial te para, você para. Somente eu, que sou filha da ditadura, né? Minhas filhas, por exemplo, não têm esse problema, elas não têm medo de parar, mas a minha geração, né, a gente quando vê uma pessoa que parece um policial parar, falar para você parar, você para. Então é interessante isso, né, como você sente assim aquele estranhamento, e era uma coisa tão simples, tão básica. Então aí para eles também terem uma história assim um pouco mais interessante, né, do que uma história assim, sei lá, uma história que a gente pega de um livro, né? E como eu gosto muito de escrever, então eu resolvi usar minha própria experiência. Só que eu não era filha, né? Eu era mãe, mas eu mudei um pouquinho. Mudou o foco narrativo. Bom, nesse sentido, por isso é que a gente deixou também o título da rede bem aberto, né? E a Kelly expôs também os nossos objetivos, tanto no ensino e aprendizagem de línguas, formação de professores, constituição do banco de dados, porque ela pode envolver pesquisas sobre difusão de cultura, de língua, especificamente aspectos mais linguísticos, né? No seu caso aí, Leila, e culturais também, né? Linguísticos e culturais. E questões, no nosso caso, porque estamos num programa que é mais voltado para a literatura, difusão de textos literários, né? E com relação a isso, nós temos desenvolvido, na mediação com a UNAM, justamente interações em que pedimos aos interagentes que escolham textos literários e tragam para as interações. E tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Nós ainda estamos coletando os dados, estamos na terceira interação. Já fizemos um piloto ano passado, que publicamos no livro da Rosana, né? Mas é muito interessante no sentido de que a gente consegue avançar, né? Os interagentes conseguem avançar nas discussões, porque, é claro, essas conversas, como o Hemerson mencionou, gostos de comida, festas típicas, feriados, e esses assuntos são muito recorrentes, né? Quem já está há um bom tempo fazendo mediação em Teletandem vai sempre perceber, o professor João Teles sempre falava, parece que sempre fica na questão das diferenças. Eu faço assim, você faz assim, eu faço assim, você faz assim. Quando a gente insere os textos literários nas interações, a gente consegue perceber um avanço, um aprofundamento nas discussões. Eles começam a discutir questões de um nível mais profundo, né, com uma maior conscientização crítica, e a conversa avança e sai dessa questão da diferença, eu faço assim, você faz assim. O que não é errado, vamos dizer assim, né, é muito válido no Teletandem. Mas é preciso haver um momento, né, principalmente a partir da segunda, terceira interação, em que as discussões durante as sessões precisam avançar, né? E a gente percebeu que inserir, né, textos literários nessas discussões permite esse avanço, né? Então, está sendo uma experiência muito interessante, e agora também, na questão virtual, a gente consegue fazer a mediação com todo mundo junto. Uma semana numa língua, outra semana na outra língua. E o que é legal também para os interagentes terem a experiência de falarem com seus parceiros um a um e depois falarem no coletivo, na língua estrangeira. Tem sido bem interessante. Desculpe se me alonguei, mas era isso. Não, a gente agradece, Karen. Deixa Obrigada, eu
complementar? Leila, também que delícia poder te ver aqui, te rever, saudade. Estou olhando aí esse quarto, que saudade desse lugar que a gente teve o privilégio de conhecer por causa do Teletandem, né? E da telecolaboração lá por ocasião do Inflit. Assim, grande saudade de você mesmo, um grande carinho. Também estou com saudade de vocês. Bom, só complementando, eu acho que, só para esclarecer um pouquinho, a questão da pandemia, Leila, de fato nos pegou de surpresa no primeiro semestre, nós não conseguimos levar adiante as interações com a UNAM, até tentamos de início, mas tivemos vários problemas, principalmente do lado de cá, os nossos alunos com dificuldade de acesso à internet, e só agora que no segundo semestre conseguimos viabilizar isso. Então tem essa questão técnica, né, que foi nos dificultada por causa da pandemia. Claro que agora esses alunos se organizaram, estão fazendo de suas casas, com algumas restrições, alguns ainda, mas a história da mediação compartilhada, em que aí depois voltamos todos para o mesmo ambiente, os mexicanos, né, os brasileiros, e essa roda de conversa, olha, tem sido muito interessante, assim, os dados, o que a gente tem observado e o compartilhamento ali naquele momento do que eles têm trocado em termos de pensar aqui os gêneros literários como os bens culturais e a interculturalidade já não tem sido só a troca de textos de autores mexicanos e brasileiros, mas essa literatura universal, esse repertório. Já se deflagram ali algumas dificuldades que os nossos alunos têm também de conversar nesse nível, mas, por outro lado, os mexicanos muito solícitos em dar informações e contribuir, né, com a formação também dos nossos alunos. Então, tem sido uma experiência inovadora, né, para todos nós. Essa pandemia também tem nos ensinado muitas coisas. Então, era isso apenas que eu queria complementar e saudar a todos aqui. Gostei muito das apresentações também. Seguimos, né, dando a fala aí para outras pessoas. Já tomamos muito tempo. Tem uma... a gente agradece, acho que o chat, a Camila... Antes de respondê-la, o professor Guilherme tinha se inscrito. Então, o professor Guilherme o Guilherme, depois a Camila, né? Isso. Você não se inscreveu antes de mim, não, Ed? Depois, eu me inscrevi depois. Foi depois? Achei que era antes. Eu queria primeiro só fazer um informe. O Emerson, como vocês podem ver, é muito novinho, né? Ele é meu aluno do PIBIC, né? Super novo, tá aí já fazendo pesquisa. E fazer um informe que, tipo, essa ligação do Teletandem na URCA, ela existe por conta da Ludmila, né? É a Lud que quando eu fui viajar, eu estava inclusive fazendo uma missão fracassada de internacionalização na Holanda, né? Eu fui na viagem, eu passei em Fortaleza, eu conversei com a Lud, e a Lud falou: Guilherme, por que a gente não leva o Teletandem para lá? E aí a gente levou, né? E está sendo super bom, os alunos estão... Nossa, está sendo muito benéfico para os nossos alunos. Só que a gente não está atendendo só a letras, é que o grosso, assim, tipo, 90% nosso é a letras, mas a gente abriu para toda a URCA. Então, teve professores e alunos já do direito e da biologia que já participaram com a gente. A minha pergunta ia para a professora Karen e para a Kelly, justamente, como eu já tive algumas experiências fracassadas, né, nesses contatos e missões, eu queria saber como, se elas veem alguma diferença nessas relações de internacionalização, como isso está sendo para vocês no Invite, principalmente a diferença entre o Sul-Norte e Sul-Sul, nessas relações de internacionalização com telecolaboração. Tá? E para você, Edson, é uma pergunta nessa questão do mediador, se você teve alguns feedbacks negativos, né, dos alunos, não só na função de mediador, mas também nas funções de interagentes, né, de algum feedback negativo deles não verem o Teletandem como elemento formador. Porque eu tive, né, e aí era um dado muito interessante para justamente pensar como eles veem a educação e como eles veem o papel do professor, né. E era só essas duas perguntas. Professora Kelly e Karen querem começar? Acho que a Kelly pode falar que ela teve várias experiências com o Sul. Sim, bom, Guilherme, prazer também te conhecer aqui nesse contexto, né? Eu conheço a Carol, que acho que é sua esposa, não é? Isso.
e filha da Kátia, que é minha colega de departamento aqui. Prazer em conhecê-lo aqui. Bom, em relação às experiências que eu já tive com o Sul, por exemplo, com uruguaios, né, Argentina, com Espanha, embora, bom, vamos pensar assim, a questão europeia também para nós é um dificultador por causa do fuso, né, então todas as vezes, e há uma resistência, assim, pelo menos com os contatos de parcerias que eu já tive, né, com o contexto peninsular, mais complexo, então, também pela questão de fuso horário e até mesmo o entendimento aí de questões no âmbito mais educacional mesmo, né, de formação e tudo mais. Com o Uruguai e a Argentina, nós já tivemos algumas experiências, Uruguai há mais tempo, e naquele momento um grande dificultador eram as questões tecnológicas, né? O laboratório muito precário, então eu me lembro que era um Messenger, a gente não conseguia ligar a câmera, então muito embora a professora se esforçasse bastante, né? Era muito difícil, e a gente mesmo assim ia tentando, né? Até que houve um momento em que nós desistimos. Depois tivemos uma experiência com a Colômbia também, mas com várias dificuldades, principalmente tecnológicas, recursos, infraestrutura física, né, nas universidades. Eu não sei se o Edson se lembra, se você estava comigo na época, Edson. Eu lembro que era muito difícil, assim, quando todo mundo estava conectado, conseguia funcionar, e já estava acabando o tempo, a gente ficava suado, né, por causa dessa dificuldade toda. E tentamos por várias vezes, né? E aí depois a parceria que se consolidou mesmo muito fortemente aqui com o espanhol foi com o México, porque eles têm um centro, né? O grupo com quem nós fazemos a interação está alocado na Mediateca da UNAM, que é a maior universidade pública, né, nacional, do México, é a USP lá na cidade do México. Então, eles têm muitos recursos, estão volta e meia atualizando os equipamentos, é um laboratório, embora não muito grande, mas muito bem equipado, e uma equipe, né, muito boa e disposta a ajudar, inclusive com um grupo de pesquisadores articulados a esses docentes e pesquisadores nesse evento, né, a professora Adeia, que também já participa desses eventos e faz pesquisa. Então, eu acho que estar em parceria com docentes que, além de fazer mediação e de organizar as sessões, de pensar isso no seu contexto educacional, mas que sejam, sobretudo, pesquisadores, né, em teletandem, em telecolaboração, isso favorece muito, porque aí há um empenho talvez muito maior, né, de que também essas ações se concretizem. O que eu tenho a relatar, acho que é isso. Eu acho que... Então, eu vou passar, eu sou o próximo inscrito, eu tenho uma pergunta, mas eu vou responder primeiro as perguntas que me foram feitas. Primeiro a depois Camila, tem uma pergunta da Camila, e a né? do professor A Guilherme. Cristina também quer se inscrever, quer falar. A Camila pergunta aqui se os interagentes de Assis são só do curso de letras. Nós temos alunos de letras, no caso desses dados que eu trouxe, são alunos de letras, história e psicologia. Mas também tem alunos da engenharia biotecnológica e da biologia, que são os 5 cursos que tem no campus. Então, nesse caso, nessas interações com Tulene, eram história, psicologia e letras. Também temos funcionários ou professores dos cursos que participam. Não sei se a comunidade externa também participa, porque nós temos o projeto Centro de Línguas e em alguns momentos os professores do Centro de Línguas levam suas turmas. Então é numa proporção bem mais reduzida. Aí você perguntou também que falasse mais sobre trazer as questões de formação de professores nas mediações. Então, eu trabalho bastante com o projeto Centro de Línguas, que é um projeto de extensão também, que ele está no mesmo espaço físico que o Teletandem. Então, eles dividem a mesma secretaria, só para entender como funciona. O que acontece? No Centro de Línguas, os professores têm reuniões quinzenais e muitos relatam nessas reuniões que no Teletandem eu vi isso, no Teletandem eu vi aquilo e tudo mais. E essa discussão no Centro de Línguas, ela já ocorre. E aí, o que a gente começou a pensar? Essa discussão ocorrendo também nas mediações que são feitas após a interação do Teletandem em si.
com os alunos de letras, principalmente, né, no caso a gente pensa nesses alunos, para eles começarem a pensar que a formação, as experiências formativas, elas não estão limitadas à licenciatura, só às aulas do curso, que às vezes eles chegam com uma ideia de que eu me formo professor só com as aulas da licenciatura. Então, e as outras experiências, elas não são formativas. Então, é essa consciência que a gente quer trazer para eles. Olha, a sua participação no Centro de Línguas, ela também faz parte da sua extensão, da sua formação. Tanto que a universidade, ela é pensada em pesquisa, extensão e ensino, né? Então, a sua prática de pesquisa, ela também faz parte da sua formação. Então, e aí, estar ali meia hora conversando com o seu parceiro, hora em português e meia hora em inglês, sendo que eu sou um professor em formação de língua inglesa, como que o mediador pode trazer isso para reflexão, para a consciência desse aluno? Olha, isso também está contribuindo com a minha formação. Então, como que eu vou aproveitar e que objetivos eu vou traçar para que isso contribua de uma maneira mais clara para a minha formação? A discussão que a gente vem travando é um pouco isso. E aí o professor Guilherme, aí a professora Rosana e a professora Ana Luzia também estão aqui, caso queiram complementar, me cortem. O professor Guilherme perguntou sobre feedbacks negativos, elementos que se eles pensam como não veem como não formador. Eu não vou dizer que negativos, mas essa não consciência de que esse espaço também contribui com a minha formação. Então, isso não que eles, pelo menos nas gravações que nós ouvimos agora, que a gente voltou para as gravações e foi vendo os dados e tudo mais, não vai aparecer como, olha, explicitamente negativo. Mas aparece, nesse sentido de não perceber, aparece como, nesse caso foram 2 meses, foram 8 sessões. Aí nós chegamos na 5ª sessão, o mediador pergunta, gente, do primeiro dia para o 5º, como é que está? Vocês viram diferença? Qual era o objetivo que vocês tinham? Qual era o objetivo de agora? Vocês conseguem ver esse crescimento? Vocês estão expandindo esse conhecimento? Vocês conversam com seus parceiros e tudo mais? E aí tem alguns alunos que falam, olha, eu ainda estou sem assunto, ou eu não consigo ver. Então, essa percepção de que, olha, eu me perdi, ou alguns falam assim, eu não pensei no meu objetivo, fiquei de pensar e não pensei, mas você já passou 1 mês aqui, mas... Fala. E até complementando rapidinho, antes de passar para a Cristina, eu acho que a próxima é a Cristina. Até a gente tem uma pesquisa mais ampla que essa, né? Que a gente está traçando, seria um perfil, né? Geral, assim, de todo mundo que faz teletandem. Porque uma observação que nós temos, como aí são 2 questões, né, Guilherme? Quando você falou da questão dessa dificuldade de internacionalizar, realmente internacionalizar sozinho, assim, você vai com a cara e com a coragem lá para o país, que é o que você está fazendo no Cariri, né? Então, isso é muito difícil. A gente teve a expertise do João Teles, né? Então, assim, nós temos uma grande vantagem, né? Porque o Teletandem começou com a gente, né? O grupo de pesquisa, ele é forte. O João, ele deixou uma estrutura já pronta, né? A Georgetown é uma parceria que ele conseguiu, Miami é uma parceria que veio das orientações dele, a Maísa foi para lá e conheceu. Então, assim, ele criou uma rede, né? Assim, que ia... Então, esse exercício de sair pelo mundo, o João fez. Hoje, a gente não precisa mais sair pelo mundo buscando parceria. É o contrário, o mundo procura o grupo Teletandem querendo fazer Teletandem, querendo saber. E aí, nesse processo que nós nos encontramos hoje, é que a gente vai dividindo com os parceiros, com os colegas brasileiros, indo para as outras universidades, né? Porque a gente acha que é importante isso. Então, a gente está num outro momento, né? Mas eu entendo isso, né? Essa dificuldade. Tem que ter
E aí entra nessa questão que a Kelly falou. Nem sempre você vai conseguir pessoas que têm estrutura, nem sempre você vai, né, conseguir pessoas que tenham vontade. É diferente de você estar num lugar e quem quer fazer procura você, porque quem deseja fazer já procura sabendo que tem que ter computador, aí você explica, né? Então, assim, nós temos essa situação que nos é bastante confortável, né? Pode falar, Edson. Uma coisa também, Rô, pensando na pergunta da Camila e do professor Guilherme, nós selecionamos esse grupo específico porque o mediador, no caso eu era o mediador. Então, porque... E aí tem essa questão também, nem todos os grupos, os mediadores, já são professores formados ou pesquisam na área. Então, em alguns casos, nós fazemos cursos para mediadores onde os alunos atuam. Então, essa reflexão e essa percepção de, olha, estou formando professores e como eu também, enquanto mediador, estou contribuindo com isso, também tem essa característica específica, quem são os mediadores. Que a gente necessita, então, no caso, quando a gente pensa na curricularização das atividades de teletandem no curso de letras, é justamente para que a gente tenha o envolvimento dos docentes, né? Então, é um outro enfoque, né? Porque o teletandem, ele pode servir para os alunos da biotec, da engenharia, do direito, aí eu entro num perfil de internacionalização, de proficiência, melhorar a proficiência, porque quer fazer um intercâmbio, né? Então, o aluno de letras, quando ele vem para o teletandem, né? E essa é uma outra questão que a gente observou, que em alguns grupos eu tenho aluno de tudo que é curso da Unesp e não vem um de letras. Dependendo, porque se não tiver o envolvimento do professor da língua ali trazendo, eles não vêm, não. Vem pouco, né? Então, assim, a gente monta uma sala inteira... Só uma complementação, Pode falar. Não, pode falar, Kelly, Karen. Não, só uma complementação, é que travou, que eu achei que você tivesse parado, mas a minha internet está meio ruim. Dessa questão do Guilherme perguntou se eles se dão conta da formação de professores, eu percebo mais quando se trata de uma formação que eles buscam de professor como português como língua estrangeira. Aí eles se dão mais essa consciência. Como é que eu vou explicar isso agora? Que recurso eu tenho que usar para explicar isso? E aí eles vão buscar na sua formação docente, porque aqui no nosso curso de letras a gente ainda não tem uma disciplina, nem conseguimos começar uma disciplina de formação de professor de português como língua estrangeira, e a gente usa o teletandem como esse contexto. Na formação de professor de português, língua estrangeira, eles se dão conta. Talvez de outras línguas, como eles estão mais em posição de aprendizes do que de ensinantes, eles se deem menos conta. E aí a gente tem várias questões, né? Que é a própria consciência do que é ser professor, né? Do que é ser professor de língua. Então, é isso que a gente busca, né? Eu acho que em termos de pesquisa agora, estou me encaminhando para esse caminho e estou levando os orientandos, todo mundo junto, né? Mas eu não sei se acho que era isso, era nesse sentido que se insere essa preocupação, né, desse trabalho, de pensar no papel aí da mediação com um enfoque específico nessa conscientização da formação docente, né, de um docente do curso de letras que tem dupla habilitação, que é língua portuguesa, língua materna, e aí por isso eles procuram o teletandem, porque dá essa outra visão de português como língua estrangeira e de língua estrangeira, né? Enfim, a gente entra aí por um viés sociológico, né? Da sociologia. E aí eu abro a Maria Cristina, né, Cris, que você quer falar. Sim, eu queria comentar... Bom, primeiro agradecer pelas contribuições de vocês, estão muito interessantes e, como eu já escrevi ali no chat também, essas discussões são maravilhosas e é sempre um prazer ouvir vocês de Assis aí falando e contando das experiências, né? E como tem muito tema pipocando aqui na minha cabeça, eu anotei só duas coisas para não ficar muito longo. Uma questão é essa dos parceiros do Sul. Nós temos desde 2015 parceria com nenhum convênio, nada institucionalizado, com a Xaveriana, né, de Cali,
com o professor Felipe e é uma parceria maravilhosa. E eu queria fazer propaganda do professor Felipe porque ele é a equipe técnica, inclusive nós já trocamos fotos, assim, porque aqui na FCL a Ana Cristina montou um grupo muito consistente de monitores, mediadores, por meio dos seus orientandos e tudo, e o Felipe não tem isso lá, então ele faz tudo sozinho, né? E nós já trocamos fotos assim, a equipe do Teletandem daqui na hora, no momento de uma interação, e ele mandou a dele, assim, pra gente, ó, a minha equipe está aqui, né? Sou eu, né? Porque é assim que ele trabalha, né? Mas ele trabalha muito bem, então a propaganda em relação ao colega, eu acho que encontrar um parceiro, assim, sólido, que acredite, né, no programa, ele é fundamental. E às vezes a gente só consegue a parceria por isso mesmo, porque essa pessoa abraça, né? Às vezes não, acho que é sempre, né? E no caso, queria fazer propaganda então desse parceiro e avisar também a todos que ele tem 4 turmas de português como língua estrangeira todos os semestres. Nós conseguimos adotar uma turma. Ele tem mais 3 sobrando sempre na Haveriana e ele trabalha numa outra, eu acho que é ICEP ou ICEPA, a sigla, não lembro agora o nome da segunda universidade lá, ambas particulares, né? E ele tem interesse em ampliar para lá também. Então, se vocês quiserem divulgar esses grupos existentes, depois a gente pode fazer esse contato com o Felipe, com vocês, tá bom? Para espanhol, no caso, né? Mas eles têm aprendidos de outras línguas, caso alguém também queira fazer outras experiências. E a outra é uma pergunta, talvez, ou até sugestão. Eu não sei se já foi feito em relação à mediação, se já foi feita uma pesquisa comparando, digamos assim, a produção, o nível, o tipo de discussão realizado entre grupos de línguas diferentes, porque aqui, como eu trabalho a Ana trabalha com inglês e eu fiquei com o italiano, espanhol, alemão e francês, eu acompanhei algumas dessas discussões na mediação e existem diferenças gritantes, tanto em relação a turmas diferentes, vamos supor, a primeira turma de francês e a terceira turma de francês discutiram em níveis muito diferentes as coisas na mediação e apresentaram contribuições muito diferentes, mas também entre a turma de espanhol e a turma de alemão, vamos dizer. A mediação também ou diários, porque às vezes eu uso diários aqui ainda bastante, pelas características das turmas, mas as discussões produzidas são diferentes. A gente tem uma frase que as turmas de francês são sempre maravilhosas para a mediação, por exemplo, porque a contribuição se dá de uma forma de cada um, né? Eu não sei dizer o que é, a característica dos participantes, o fato de que é uma língua menos famosa no curso de letras, né, uma língua que tem menos pessoas também cursando em relação ao inglês. Então, tem várias coisas interessantes acontecendo aí, né? Nesse sentido das diferenças na mediação. E eu não sei se já existe alguma pesquisa nesse sentido, sabe? Comparando grupos de mediação de línguas diferentes. Essa seria uma ideia, talvez, né? Para a gente ver o que acontece. E é isso. Obrigada. Também fico à disposição para essa questão dos grupos de espanhol, tá bom? Nossa, Cris, é um tema bom, né, para pesquisa. Eu não vi nenhum estudo assim, vocês viram? Não. Eu acho ótimo, mas eu estou aposentada. Então, Cris, como assim? Você vem aqui, joga um tema e fala que está aposentada? Não vale. Eu estou contribuindo de alguma forma. Não, eu fiquei curiosa porque é o seguinte, né? Que daí já é um interesse meu, né? Se esses grupos são só de alunos de letras, né? Porque a maioria sim. Então, porque me interessa muito essa questão do capital cultural, né? Uhum. E então a Kelly até falou uma coisa que se observou, que ela tem observado na troca da literatura, dos conhecimentos assim de literatura, né? Mas e aí, assim, isso é uma coisa que me interessa bastante, né? Que para mim é uma das razões essenciais pelas quais o Teletandem deveria estar no currículo, né? Do curso de letras, deveria estar no projeto pedagógico, porque ele oportuniza, né? E aí, essa preocupação que a gente tem, né? Dos alunos não terem essa consciência, né? Desse contato de formação que eles são professores de língua estrangeira,
Mas aí que tá, Rô, a importância mesmo da nossa consciência também. Porque aí é o entendimento desse processo, do que ele significa, né? Como a gente ouviu agora há pouco lá na conferência, desse professor que organiza, né? Que facilita as interações e que faz a mediação, né? Então, é um processo que começa desde o primeiro contato lá, né? Com o professor estrangeiro, viabilizando as questões técnicas, e aí a gente também tem as dificuldades técnicas, então tudo isso, desde o princípio até essa questão de pensar a nossa consciência também na mediação, né? De como a gente tem que estar muito consciente disso para a condução desse processo, que não pode ser simplesmente ali, né? Mas otimizar também esse espaço, né? Para, de uma forma, conduzir essa consciência dos alunos. Não, é complexo, né? Para quem assistiu o seminário, o ciclo de conversas de professores, né, e viu a fala da Michele, a Ana estava lá, né, Ana, você assistiu. Leila, você também estava, né, no dia que a Michele falou. Então, assim, essa perspectiva, né, social mesmo, que o professor... Guilherme, você estava também, né, o dia que a Michele falou? E é o que a gente está falando, né, aqui, ó, o dia que a Michele falou, quem não estava, eu tenho essa mania de falar sem dar o referente, né? Então, a Michele conta a trajetória dela como professora de língua, né? Então, assim, ser professora de língua estrangeira era alguma coisa que não fazia parte do horizonte dela, né? E ser professor de língua estrangeira não faz parte do horizonte dos alunos que se matriculam em letras, né? Porque, assim, a gente vem de uma realidade, e ainda mais ela fala, né? Ser uma professora de língua inglesa negra, que é mais ainda, né? Então, são várias etapas, né? Vários... E assim, eles não têm essa consciência, né? Talvez nós, enquanto docentes, também não tenhamos, né? Então, eu acho que é isso, é uma formação que vem desde do professor, para o professor para conseguir levar isso para o curso, né? Porque, enfim... que eu entendo que seja a única maneira que a gente tem de buscar, né, formas de, sei lá, né, contornar, melhorar, ampliar horizontes, enfim, esse trabalho que a gente faz, né. Eu deixo em aberto. Mais alguém gostaria de falar? Ainda mais... Vou só complementar, Rosana, isso que você está falando da formação docente, né? E eu falo agora especificamente do português como língua estrangeira, e Leila pode até complementar, que no fim os nossos alunos que são professores formados de português e têm até essa experiência de poder ensinar o português como língua estrangeira, perdem espaço no mercado de trabalho para pessoas sem formação nenhuma que estão dando aula de português como língua estrangeira simplesmente pelo fato de serem brasileiros. Né? Então, também uma conquista desse espaço, que é um espaço para eles e que eles também nem se apercebem de que tem esse espaço de poder de atuação, né? E aí a gente percebe que em muitos lugares do mundo, a gente até teve num evento que tinha uma professora da Colômbia dizendo, eu estava na Colômbia porque fui com um namorado para lá e de repente me vi professora de português como língua estrangeira, sem formação nenhuma para isso. E a gente que tem os alunos que têm uma formação da parte pedagógica, né, e toda a formação da licenciatura, acabam não ocupando esses espaços, né? Acho que Leila também pode falar um pouquinho da experiência aí de Miami, dos professores de português como língua estrangeira. Esse boom do português começou aqui em Miami, aqui nos Estados Unidos, nos anos 2000, né? Porque aí, depois que aquele jornal The Guardian colocou o Brasil, né, declassificou como os BRICS, né? Então o Brasil ficou todo importante e, logicamente, tudo isso contribui, né? E aí nós tivemos um aumento por exemplo, as companhias aqui em Miami, que tem muitas companhias. Então, tinha uma quantidade de gente que dava aula de português, e eu me lembro que uma vez, numa festa, eu encontrei uma senhora que tinha feito engenharia, e ela falou assim, o meu método é próprio, eu uso todas as minhas noções de engenharia para ensinar português. Eu falei, eu não quero nem escutar isso, porque vai ser um horror esse método dela. Então, isso aconteceu muito, sabe?
Mas agora ficou um pouco mais selecionado, sabe? Por exemplo, as escolas, mesmo que você precisa ter uma licenciatura, né? Mas se você não tem nenhuma experiência, por exemplo, você tem que fazer vários cursos. Você pode começar a dar aula, sendo que alguém já fez o seu planejamento, né? Mas você tem que fazer vários cursos durante o ano. As próprias escolas particulares exigem isso. Porque quando nós temos muita imigração e as pessoas chegam e não tem trabalho, você vai fazer o que der, né? E então, ou você vai cozinhar comida brasileira, ou você vai dar aula de português, né? Então, já teve muito disso. Eu acho que agora está mais controlado isso. Existe um movimento, né, para se formar esses professores, porque eu me lembro que quando eu estive na Argentina, assim, eu sei que a minha colega mesmo que dava aula já não ia dar mais, né? E eles estão meio que no Uruguai também existia uma pressão para que para ser professor, pelo menos isso, né? A pessoa, mas ainda acontece bastante, né? De pessoas que não têm a formação, e aí basta ter acesso a esse capital, né? Que é o conhecimento da língua. A Karen caiu. Em geral, você sabe cozinhar alguma comida brasileira, né? Você sabe fazer feijoada. Os imigrantes, né? E aí e também você sabe a língua, né? Em geral, as pessoas que vêm do Brasil, pelo menos já terminaram o colegial, né? Então, exatamente. Então, existe isso. Mas agora melhorou muito isso. Mas teve um boom aqui em 2003, 2005 de companhias, que uma vez eu fui vender um curso numa companhia, tinha tido 30 pessoas que tinham oferecido para ser professora de português. E a companhia estava perdida, né? Assim, como é que nós vamos escolher? Eu falei, ver a qualificação dos professores, né? Então, é isso. O Marcelo fez uma pergunta, a Cris respondeu. Eu diria que é isso mesmo. Cadê o Marcelo? Marcelo? Né? Que a Karen voltou. Karen, você tinha caído? Acho que caiu. Acho que ela não tá, não, Rô. O Marcelo, é justamente isso, essa aproximação que a Cris falou, né, com o grupo, para entender e tudo mais. Que, né, o Guilherme começou assim, né, com uma pesquisadora, com a Ludmila. A Ludmila deu os cursos lá, né, e tudo mais. Então, assim, houve essa aproximação, essa compreensão, e aí a gente foi, né, passou algumas turmas, né, Guilherme, que eram umas turmas da Georgetown, que a gente tinha turmas muito grandes, nós dividimos, e assim é que foi começando, né, nessa aproximação. Você está onde, Marcelo? Eu estou na Universidade Estadual do Paraná. Na UEPB? Na Unespar, cara. Unespar. Ah, Unespar. Que legal. É que eu comecei a ter contato com Teletandem, assim, recentemente, nas leituras, né? Sou professor recém-nomeado na língua inglesa e aí eu achei que eu penso assim que é um modo de colocar esses alunos, né, em contato, como vocês estão discutindo, por isso a minha participação no evento, para descobrir um pouco mais dessa área. Muito legal, seja muito bem-vindo. Gente, eu acho que a gente já pode ir encerrando, né? Para voltar daqui a pouco. Muito obrigada mesmo a participação de todos vocês, né? À tarde a gente volta com mais atividades, não é? Obrigada, foi muito bom, né? Deu tudo certo. Até agora está dando tudo certo. Bom.